E quem mora em São Paulo já deve ter percebido a grande quantidade daqueles prédios de alto padrão que estão sendo erguidos nos bairros mais tradicionais. E como não é quase terrenos livres na capital paulista, muitas casas são demolidas para dar lugar aos condomínios de apartamentos. Aí vai junto também, né, Thalita, toda a memória e um modo de vida da cidade, né? E essa nova ocupação meio desordenada traz uma série de outras consequências, da falta de infraestrutura para receber o grande aumento de moradores, até, claro, a expulsão das famílias mais humildes para a periferia. O seu Cuca mora no bairro do Bexiga, zona central de São Paulo, há 36 anos. Ele lembra que antigamente não via tantos prédios por aqui. Se eu contar aqui agora, deve ter mais ou menos aqui uns 8 prédios que não existiam. 8 prédios aqui próximo. Prédio enorme, grande, até o Statacena Bela Vista, mas de alto padrão. O Ariê se sente mais incomodado. Não gosta da ideia de tantas obras assim. Acontece da estrutura, que o bairro não aguenta. As ruas são muito estreitas, muitas vezes não tem local para estacionamento, né? E aí qualquer obra que se faça no entorno sempre é um transtorno. Assim como esta região, boa parte da capital paulista mudou completamente por causa do boom imobiliário. Muitos bairros viraram verdadeiros canteiros de obras. Saem as casas antigas, entram os tapumes dos empreendimentos de alto padrão. Para se ter uma ideia, lá em 2018, quase 1.200 demolições foram feitas na cidade de São Paulo. As regiões mais afetadas foram Vila Mariana, Moca, Santo Amaro e Lapa. Depois, em 2019, mais de 3.000 imóveis desapareceram. Em 2020, por causa da pandemia, as demolições não foram contabilizadas. E até agora, em 2021, já foram contabilizados cerca de 500 alvarás de demolição que podem ser executados a qualquer momento. A maioria em Pinheiros, um dos bairros mais antigos da capital paulista. Essa arquiteta explica como os grandes investimentos transformam as características da cidade. A gente muda essa relação com o térreo, principalmente da cidade, né? Com os muros que você faz, com as grades, áreas extensas, às vezes, que não necessariamente tem fachada ativa, ou se tem uma fachada ativa, ela é pequena proporcionalmente à quantidade de frentes que você tinha, né, quando você tinha ali pequenos e muitos estabelecimentos ou pequenas casas. Então a gente vê uma mudança significativa na paisagem da cidade. E todas essas demolições acabam apagando as memórias de bairros que contam histórias. Esses bairros passam a perder as suas residências, aquela residência típica que a gente costuma brincar até de casa de vó, com o quintal na frente, a garagem do lado, né? Essas casas estão desaparecendo. Quer um exemplo? No Tatuapé, zona leste de São Paulo, esta vila operária da década de 50 estava em processo de tombamento, mas em um domingo cinzento de 2019, foi demolida para dar lugar a um conjunto de edifícios. Sobraram poucas casas. Já na Vila Mariana, Mauro vive há 50 anos na mesma casa. Há pouco tempo foi construído um prédio bem em frente e as coisas mudaram por aqui. Acabou com o sossego, né, da rua. Todo mundo jogava bola aqui na rua, né, molecada? E não tinha essa quantidade de automóvel que tem hoje também, né? O número de apartamentos é o número de casa que tem na rua, para você ter uma ideia. E tem um problema grande aqui porque o esgoto e tudo não mexeram em nada. Então dá muito problema aqui. O Flávio faz parte de um grupo de moradores que lutam para que parte da rua seja tombada. Para eles, essa verticalização prioriza as classes de maior poder aquisitivo e prejudica os mais pobres. O plano diretor defendeu uma outra coisa, a democratização. Isso não é a democratização, né? Isso, na verdade, é a gentrificação. Você está tirando a pessoa de classe média mais humilde, e mandando elas cada vez mais longe para a periferia, porque onde a pessoa vendeu a casa, ela não pode comprar. Além da questão social, toda essa demolição leva junto parte da história da cidade. Ao contrário do que acontece nas cidades europeias, seja em Paris, Lisboa, Roma ou na Suíça, a velha arquitetura se combina com o mais moderno. É como se estivéssemos percorrendo os séculos XVI, XVII.
Em Paris, só não nos sentimos no século XI porque a Catedral de Notre-Dame pegou fogo, mas está sendo restaurada. Na Europa, a combinação de épocas traz beleza para o conjunto da paisagem. Uma preservação que é garantida por leis de ocupação do espaço urbano. Essas cidades europeias, elas tiveram planos urbanísticos, né? Elas têm uma limitação, elas têm planos de desenho urbano. E isso tem uma grande diferença justamente na construção dessa paisagem. Aqui, com algumas exceções, as demolições estão dentro da lei. Mas o que predomina é a força de um mercado que ergue, mas também destrói coisas belas. É claro que não podemos ser contrários ao progresso, né? O progresso existe para trazer novidades, né? Mas o que não pode é ser desordenado. O que precisa é de uma regulamentação mais rígida, né? Que determine que as coisas passam a ter limite.